Olá, amigos. Vamos à nossa análise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 9 de maio. Mais um pregão negativo para a nossa bolsa. Eu sou o Dalton Vieira, analista de investimentos. Já te convido para que você se inscreva gratuitamente no nosso canal aqui no YouTube, Dalton Vieira Invest. Parte de baixo do vídeo você tem um botão inscreva-se, clica nele. Deixa o sino das notificações ativado para sempre ser lembrado quando tiver um conteúdo novo aqui dentro do canal. E lembrando sempre de aproveitar o conteúdo existente, principalmente o conteúdo de aprendizado. Vamos então nessa análise que eu vou abordar quais ativos. Primeiramente Ibovespa, depois eu vou falar dos futuros mini índice mini dólar e na sequência PTR4, Vale 3, ASB3, JBSS3, Itub4, SLCE3, B3SA3, Usin5, TOTS3, BID11 e DMMO3. Ativos que abordarei nesta análise de fechamento do pregão. Boa parte desses ativos foram solicitados na última análise de fechamento do pregão lá da sexta-feira. Então, se você tiver algum ativo para ser analisado para a próxima análise de fechamento, enfim, deixe aqui o seu comentário aqui embaixo, qual ativo, comenta sobre a análise, compartilha essa análise, agradeço demais a sua valiosa audiência. Vamos então começar aqui essa análise. Antes de dar o início, vou rodar aqui a vinheta e você já aproveita agora para deixar um like, um joinha, isso nos ajuda a disseminar o conteúdo aqui dentro do canal no YouTube. Enfim, um serviço que a gente disponibiliza aqui para vocês diariamente de forma gratuita, não só análise de fechamento, radar do mercado, inclusive o radar da semana. Então agradeço aí a sua colaboração. Começando pelo Ibov, queda de praticamente aí 2%, 1,8%, que sendo mais exato. Então essa queda já está ali a mínima 102,768 para quem acompanhou o radar da semana. Para quem viu também, acompanhou o meu Instagram, o Dalton Vieira, viu comentando sobre a questão da região de 102,750, que é mais aqui pelo gráfico semanal, essa região por aqui assim, ó, até os 100 mil pontos, é a região de suporte para o índice Bovespa. Tudo isso aqui é a região de suporte. Ibov mais esticado para baixo no curto prazo, ou seja, o afastamento aí do preço para a média não chegou ainda a estar maior do que 2 vezes, o ideal é que até fique desse jeito. Ou seja, como ficou aqui, ó, um afastamento grande do preço para a média, que aumente a chance de poder ter um retorno do preço se aproximando da média ou testando a média. O próximo acredito que já aumenta bastante a chance de testar a média móvel exponencial de 13 períodos. Lembrando do GPS da tendência que eu falei também no nível de sobrevenda, isso significa dizer que vai aumentando gradativamente a chance de se ter um repique de alta. Mas o que seria interessante acontecer para esse repique de alta é ter ali o teste dessa região de suporte que o Bovespa está entrando aqui agora, do 750 para baixo, 102,750 para baixo. Então, ficar de olho nos próximos pregões, pois alguns ativos podem trazer aí oportunidades na ponta compradora. A gente vai falar de alguns aqui, mesmo que seja contra a tendência, mas ficar atento nessa questão que eu vou destacar aqui. Futuros, lembrei de deixar seu like, seu joinha, gráfico de 60 minutos no mini índice, dá para perceber que abriu com gap para baixo do suporte, bateu na resistência proporcionada por esse suporte e está dando um movimento de queda agora. Então fica muito mais para venda. Para mudar esse contexto, ou seja, se abrir caindo, foco em venda, topo descendente ou pivô de baixo no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Abriu subindo, se gerar no gráfico de 10 ou de 5 minutos, fundo ascendente acima dos 105 mil pontos, beleza, fica mais para compra no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Ou mesmo pivô de alta, até seria interessante o fundo ascendente, mais interessante o fundo ascendente, fica mais para a ponta compradora. Acima dos 104.950, 105 mil pontos, resistência na faixa de 105.300 pontos. Suporte mais próximo em 104.050 pontos. No dólar nós temos no gráfico diário um movimento de subida que a gente já comentou aqui, o caminho mais provável de buscar uma região de 560, até coloquei isso ontem nos meus stories, falei também no radar da semana, e tem outra região que é a região dos 5.200. Então o caminho mais provável é o dólar bater nesse nível de preço, podendo chegar nesse patamar, sendo até mais otimista ainda, lá na faixa dos 5.277, sendo mais otimista. Tá, em relação ao dólar, mas está dentro do movimento de subida, nenhum sinal de baixo. Primeiro sinal de baixo para o dólar, perda da mínima do pregão de hoje, que está em 5.137,5. Pelo gráfico 60 minutos, abre com gap de alta, recua em cima das resistências, a chamada mudança de polaridade, funcionando como suporte, e volta a ter um movimento de subida.
Abriu subindo, foca ainda em compra. Fundo ascendente preferencialmente, porque vai se aproximando de zona de resistência importante no diário ou semanal. Fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, mais próximo da média. Fica mais para a ponta compradora de day trade. Abriu caindo, oscilou abaixo da última mínima e ascendente, ou passou a gerar topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos para baixo dos 5.181,5, dá para focar mais na ponta vendedora de day trade, ficando atento no suporte em 5.155 e abaixo disso que vai ficar mais ali no 5.137 a 5.135. Seria o ponto, os outros dois níveis de suporte, a outra faixa de suporte para o mini dólar. Seguindo agora para as ações, a PTR4 terminou o pregão de hoje com queda de 2,72%, está dentro de uma tendência de alta, que é que eu comentei ontem no radar da semana. Ontem assim, né, foi publicado já no sábado, então foi publicado então anteontem. O que eu comentei? Que para compra de swing trade, o ideal é acontecer uma correção. Pode ser assim, ó. Aí pivô de alta, compra, ou ela vem aqui, testa essa região aqui de suporte junto com a média e gera algum sinal de alta. Aí sim, encaixa melhor uma compra de swing trade no ativo. Então essa queda de hoje funciona para quê? Uma das alternativas está com mínimas ascendentes. Para quem está comprado, colocar o stop de proteção de lucro para uma operação de compra de swing trade abaixo da mínima pregão de hoje. É uma opção, ou seja, lá em 32,05. Para voltar para a compra, uma nova sinalização de alta nessa região aqui de suporte, região de suporte por volta dos 31,80. Abaixo disso, tem suporte nos 31,30, que é a média móvel exponencial de 13 períodos no momento que ela vai se movimentando aí para cima. A Vale 3, no pregão de hoje, abriu já em forte queda e terminou em forte queda de 4,1%. Lembrando que já tinha comentado, o que é mais provável? Eu vejo compra na Vale? Não, mais provável é a ação perder isso aqui. E ela terminou perdendo, né, no radar da semana retrasado, passado, sem ser esse último agora, o anterior, ser o retrasado mesmo. Perdeu essa mínima que era uma das alternativas de venda no papel e a ação ganhou bastante força para baixo, pivô de baixo, segue aí apontando mais para baixo. Não vejo ainda um sinal de compra em cima da Vale 3. Então, dá para comprar contra a tendência? Se tivesse mais um pregão aqui seria melhor. Dá para arriscar essa compra aqui? Ok, tem um afastamento até razoável, mas não é dos melhores para média móvel 3 períodos. Então tem que se afastar mais o preço para a média móvel, preço de fechamento para a média móvel de 3 períodos para arriscar uma compra de superação da máxima no que no anterior, ou seja, contra a tendência. Então nesse momento ainda descartaria de cara uma compra em Vale 3 em termos de swing trade. A SB3, ativo que a gente segue na ponta vendedora, foi lá embaixo, hoje gerou um candle aqui de recuperação, seguimos na ponta vendedora em cima desse papel. A mínima do dia bateu em R$10,51, sendo que o objetivo é em 10,37, ficou perto do objetivo, mas seguimos na ponta vendedora sem alteração em relação ao stop dessa posição de venda, a posição de venda aberta ali por volta dos R$10,99, então ainda está abaixo do nosso preço de entrada. Depois disso eu vou comentar aqui sobre a JBSS3, que terminou o pregão de hoje com forte alta. A gente fez uma recomendação, apesar do cenário ainda ser um cenário de... Se eu fosse olhar para o papel daqui a alguns pregões, eu olho mais para venda. Mas dentro de um cenário de estar aqui dentro de uma região de suporte, poder gerar um repique de alta, o que dá para se fazer em vários ativos que eu vou comentar aqui no decorrer dessa análise, é buscar alguma entrada na ponta compradora sem exigir muito para cima. É o que dá para tentar fazer, ou seja, quais ativos podem gerar um sinal de alta antes mesmo do Ibovespa. Então essa compra foi executada, fechou com alta de 1,92%, vou passar para vocês aqui os dados dessa entrada. Entrada ali por volta dos 35,71, fechou em 36,11, stop em 34,33, objetivo nos 37,78, então tem que subir um pouco mais, risco de 3,86%, alocando 13% do capital total em cima de JBSS3. Uma recomendação enviada pelo Lucas Moraes, que é um analista técnico aqui da DV Invest. Depois disso eu vou falar aqui de TUB4, Itaú Unibanco, que está dentro de uma tendência de baixa, gerou um grande candle de alta, mas já gerou um candle perdendo essa mínima. Por mais que fique aqui enrolado, eu não vejo compra ainda em TUB4. Ficaria mais interessado em venda de swing trade na hora que fizer algo parecido com isso aqui, bate ali na média, perde a mínima do candle anterior, venda, tentando pegar algo para baixo.
Então, por enquanto, também, assim como vale 3 de cara, por mais que possa subir, estaria descartado dentro da minha metodologia uma compra de swing trade neste papel. Segue dentro da tendência de baixo, apontando mais para baixo, ou seja, para voltar ali para uma região, uma faixa dos 22,90 e outra região intermediária ali de suporte seria mais por volta dos R$ 22. SLC3, solicitação feita ali dentro dos comentários do YouTube. Gráfico diário está dentro da tendência de alta, topo e fundo ascendente. Topo e fundo ascendente. Só que tem um dado aqui que chama minha atenção em termos de perda de força da tendência. Esse grande candle de alta aqui, fazendo pivô de alta, e depois dele não vai muito além, o mercado não consolida mais aqui para cima, já volta para baixo dessa região de topo, já é um indício de enfraquecimento da tendência. Aí vem aqui ainda, oscila abaixo da mínima do candle, que foi o rompimento, ou seja, para quem comprou, por exemplo, um rompimento aqui, superação dessa máxima, colocou stop abaixo dessa mínima, hoje basicamente acionou stop. Mínima que 50,76 a 50,72 bateu no stop. Dá para buscar uma compra aqui na superação da máxima que é na anterior? Dá, só que já tem indícios que o ativo perdeu força. Então, só tomar cuidado no tamanho da posição. É uma primeira forma de entrada, superação dos 52,54, tentando pegar o quê? Um movimento de subida do preço. Mas, por enquanto, está dando um indício de enfraquecimento dessa tendência de alta de curto prazo. Logicamente, o ativo está bem alinhado para cima. Tá? É o que favorece entrar aqui, aponta, né, para arriscar alguma compra na superação da máxima do pregão de hoje, sabendo que tem um risco um pouquinho maior. Depois disso eu vou falar de B3SA3, falando um pouco mais de entrada contra tendência. Que é, por exemplo, B3, candle de indefinição no pregão de hoje, volatilidade do dia abaixo da volatilidade média, já é algo positivo. Afastamento do preço para média ali acima dos 2 vezes a volatilidade. Então, enfim, é um ativo que daria para arriscar uma entrada tentando pegar algo para cima. Se ela escorregar mais um pouco ali para casa dos 11,58, a mínima foi 11,58, se bem que ela já bateu, né? Então, assim, até isso ela tá ok. Então, a primeira forma de entrada, a superação da máxima desse candle, stop para baixo aqui dessa mínima, ou seja, na volatilidade do papel, tentando pegar no movimento de subida até a média móvel exponencial 3 períodos, uma vez e meia, principalmente aí de objetivo nessa operação. Qual outro papel? Eu comentei alguns já, né, no radar da semana. Para quem está acompanhando aí o radar da semana, tem comentado a respeito. Uzi Minas não está tão afastado da média, mas já tem uma tendência mais que já vem de forma mais longa, testando várias vezes a média, semanal um movimento mais longo de baixo que abre a chance de ter algum repique de alta, sabendo que ela já vai ter resistência importante na casa dos 11,30. Então esse é o risco maior, e lembrando, uma compra aqui a média já está bem em cima também. Então o desafio maior é a região dos 11, tem 11,07, depois passa por uma região de 11,30 e mais acima 11,50. São os 3 níveis de resistência: 11,07, 11,30, 11,50. 3 níveis de resistência para esse ativo. Então é uma compra que eu vejo com risco um pouquinho maior do que da B3SA3, mas se for fazer compra contra a tendência, seria também uma das alternativas, que o papel já vem em um movimento mais longo para baixo, tendência também dando algum indíciozinho de enfraquecimento. TOTS 3, ação que está deslanchando para baixo, e assim, lembrando, esse ativo estava dentro da carteira DV Perspectiva, fechou mal mês passado, eu tirei da carteira, sabia que ia cair desse tanto? Não, mas tirei da carteira porque aumentou a probabilidade dela ter algo para baixo. Não dá para saber o quanto exatamente, como ela vai cair, mas que reduziu a expectativa de subida após esse candle, reduziu, e por esse motivo ela saiu da carteira nesse mês, né, na carteira DV Perspectiva. A ação já vai caindo aí 21,8%. Só que é um ativo que está entrando na região de suporte, ou seja, ela teria que testar esse nível, está afastado bastante da média, dá para ver claramente, dá um afastamento grande, mas o ideal é que ela tenha candle menores do que esses dos últimos 3, freando a queda em cima dessa região de suporte para depois gerar um sinal de compra contra a tendência. É a alternativa que teria de arriscar uma operação de compra contra a tendência na TOTS 3. Aguardar aí um candle um pouquinho menor, superação da máxima do candle anterior, alternativa de entrada. BID 11, ação também que vem numa queda intensa há bastante tempo. Olha o gráfico semanal, tendência de baixa,
curto a médio prazo, tendência de baixa no curto prazo, esticada para baixo, 6,61% de queda, afastamento do preço para média, mais do que duas vezes a volatilidade média. Da última vez que esteve afastado assim, ó, umas duas vezes, aqui, ó, ela chegou, bateu, não foi muito longe, caiu um pouco mais, tem acionado stop, e a próxima vez aí sim ela bateu na média móvel 3 períodos. O que eu quero dizer? Que por mais que seja afastado, não significa dizer que já vai subir, já vai bater a média. Mas fazer venda tentando pegar algo para baixo, a relação de risco-retorno já não é das melhores. Vai aumentando a chance de poder ter um movimento para buscar a média. E aí que tá, na hora que ela gerar algum sinalzinho de alta, por exemplo, primeira forma, superação da máxima de hoje, 12,98, é uma alternativa de tentar pegar um movimento até a média móvel exponencial 3 períodos, nesse momento nos 15,08. Tá? Aqui para trás também teve um momento que estava sobrevendido, a esse ponto aqui, que também subiu e bateu na média. Então deu enrolado, que é isso. Quando você opera contra a tendência, o movimento geralmente é, vamos dizer assim, mais atravessado, mais fraco de maneira geral. Dificuldade para subir, ou seja, para na média e já começa a cair. Por isso, atuar a favor da tendência, de maneira geral. Então é esse cenário de BID11 mal, olhando para o gráfico mensal, qual o próximo suporte do ativo? Para quem está comprado no prazo mais longo. O próximo suporte, basicamente aqui, ó. E aí aqui é o que? R$ 9,12. Eu vou pegar aqui um gráfico semanal, dar um zoom menos. Tem aqui uma região intermediária de suporte na faixa dos 11,10. 11,10. Até destaquei isso aqui quando eu comentei no meus stories a BID11. Então aqui seria um ponto de suporte para o papel. É isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise de fechamento. Um grande abraço e até o próximo pregão.